a partir daí eu entendi que sim, através da educação a gente pode ter uma vida social transformada e pensando num país como o nosso, socialmente ter uma transformação através da educação e decidi fazer isso para outras crianças também. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o MKT Entrevista, hoje com o quadro Papo de Networker, no qual eu entrevisto vários empresários de sucesso para falar sobre negócios e sobre networking. Eu sou Eline Costa, eu sou CEO e fundadora da Marketing para Especialistas, uma agência de marketing especializada em marketing de autoridade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre negócios do bem, que são os negócios que impactam positivamente as comunidades e as pessoas que precisam, né, que precisam receber ajuda, que precisam receber mensagem, que precisam receber educação, né? E para falar sobre isso, hoje eu trouxe a Ângela Alves, que é advogada e fundadora do projeto Aprender e Sonhar, que leva a educação empreendedora para jovens e crianças também aí da periferia. Então, um assunto super importante, né? O quanto é importante a gente pensar no nosso dia de amanhã, que são a futura geração, né? Que é a futura geração que vai construir o nosso país. Então, seja muito bem-vinda, Ângela. Obrigada, querida. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar por aqui hoje e espero que a gente consiga aqui ter um papo gostoso e trazer mais pessoas para conhecer essas atividades. Com certeza. Conta um pouquinho da sua jornada. O que te levou a fundar essa ONG para ajudar esses jovens, né? O que te motivou a isso? Muito, muito boa pergunta. Bom, eu sou uma jovem que fui criada na periferia. Eu sempre me apresento falando que eu sou a filha da Dona Lúcia e do seu Severino. Então, é um lavador de carros e uma faxineira. Minha mãe e o meu pai são analfabetos, né? Foram analfabetos durante toda a sua história. E não tiveram oportunidade de estudar, de educação. Eu sou a primeira formada na minha família, sou aquela que teve coragem de ir lá e através de algumas oportunidades. Eu tive algumas oportunidades de ensino e eu aproveitei essas oportunidades para levar transformação para a minha vida inicialmente e depois iniciamos a atividade no projeto Aprender e Sonhar. Foi mais ou menos esse caminho aí. Então, primeiro eu tive uma oportunidade, alguém me deu uma oportunidade, eu tive condições de fazer 2 faculdades. Inicialmente eu fiz administração de empresas, que me proporcionou, né, me deu condições de fazer o direito depois, que eu sempre sonhei, que era um sonho desde a infância, que depois eu descobri que era por conta do meu pai, mas eu conto isso num outro momento, talvez. Mas, a partir daí, eu entendi que sim, através da educação, a gente pode ter uma vida social transformada e pensando num país como o nosso, socialmente ter uma transformação através da educação e decidi fazer isso para outras crianças também. Não, e é muito bonito o seu trabalho, assim, porque falar de empreendedorismo, né, na infância dá oportunidades, né? Abre Perfeito. Oportunidades. É isso. Então, hoje, assim, muito diferente da nossa geração, que não tinha tanto recurso, né? A gente não tinha o que tem hoje, né? Hoje os jovens têm os celulares, os tablet, computador, a internet. Então, tem informação que a gente levava anos para a gente poder ter acesso, né? Ah, queria falar de empreendedorismo. Tinha que ligar no Sebrae, para o Sebrae mandar aquela cartilinha dele, né? Porque era o que tinha. Né? E hoje a gente consegue fazer tudo online, a gente tem pessoas que compartilham isso, né? Então, como é importante a gente falar, porque é aquilo, não tem que esperar você ter, o jovem não precisa hoje esperar ter 18 anos para poder, não, agora eu vou ganhar dinheiro, né? Agora eu vou começar a mudar minha vida. Não, ele pode começar bem antes, né? Ele pode aprender e começar muito cedo. E a gente já vê muitos casos de jovens fazendo isso, né? E o que acontece é que dentro da nossa, hoje, olhando o nível Brasil, né, as periferias já têm um trabalho empreendedor muito forte. Então, as crianças, os adolescentes, as mulheres de periferia, elas começam a trabalhar muito cedo. Eu, no meu caso, comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Então, eu ia para subemprego. Então, entregava panfleto aqui, fazia uma coisa aqui, fazia outra lá, vendia outra coisa ali. Então, era meio que subemprego sem o conhecimento do empreendedorismo
empreendedorismo. O nosso objetivo é fazer com que? Fazer com que essa criança, esse adolescente entenda e tenha uma mentalidade de empreendedora. Que ele vai trabalhar, ou ele vai ser um intraempreendedor, trabalhar numa empresa, por exemplo, ou ele vai montar o próprio negócio dele. Então, ele vai entender como é que funciona a finanças, ele vai entender como é que funciona a marketing, ele vai entender como é que funciona a comunicação, ele vai entender que tipo de produto, talvez, ou serviço ele quer produzir ali, e isso vai ser inserido de forma lúdica, né? A nossa expectativa é sempre trazer essa consciência empreendedora para que ele entenda que daqui um pouquinho ele mesmo vai poder tomar ali as suas próprias decisões e seguir o seu caminho, empreendedor ou não. Quanto isso é importante, né? Ter essa base aí, é claro, de forma lúdica, mas, quer dizer, eles já vão ficando mais velhos entendendo algumas coisas, como, por exemplo, finanças, né? Precisa saber o valor do dinheiro, valor né? do dinheiro, né? Coisas básicas de comprar, vender, lucro, essas coisas que são super importantes, né? Como poupar, né? A gente vem de um contexto social onde, às vezes, é um menino que está ali com 15 anos, quer usar... Desculpe, uma roupa de marca, que custa, sei lá, 1, 2, 3 salários mínimos. Espera aí, mas de onde vem esse dinheiro? Então, a gente traz essa consciência também. Olha, para você, quantos dias de trabalho é dos seus pais para que você consiga adquirir isso? Quantos meses de trabalho para você poder comprar o tênis que você deseja? Será que é isso? Então, a gente coloca isso com muita clareza para que esse adolescente olhe o dinheiro e respeite o dinheiro, porque o dinheiro não leva desaforo, né? Sim. Saiba guardar, como é que eu vou poupar, como é que eu vou investir em determinada coisa. Então, por exemplo, quero investir montar pulseirinhas. A gente tem um momento lá que a gente trabalha com... eles montam as próprias pulseiras. Quero vender. Então, quanto custa? Quanto custa o material? Quanto custa para eu fazer, de repente, o meu marketing ali? Seja numa rede social, que agora todo mundo pega um celular e faz. Seja uma dancinha no TikTok, seja dentro da escola. De que maneira você faz isso? E como é que você guarda esse dinheiro? Seja para você comprar alguma coisa para você, seja para você guardar para sua educação no futuro. Penso eu que é extremamente importante que esses jovens, em especial esses jovens que têm menos oportunidades, então, se você for imaginar um jovem de periferia, ele ainda tem menos oportunidade que um jovem de classe média, mas ele já começa a ter a consciência de que, sim, é possível fazer e é possível fazer com qualidade e receber isso de volta, né? No sentido de, a médio e longo prazo, receber aí o retorno desse trabalho. Você acredita que, assim, esse trabalho faz com que eles possam sonhar, fazer coisas que antes eles não sonhariam? Quando a gente fala de sonho em periferia, em jovem de periferia... Eita, que não sei o que aconteceu aqui hoje, hein? A gente está falando de um sonho que talvez ele nem tenha. Vou te contar um caso que aconteceu comigo uma vez. A gente tem aula de inglês lá. Por que a gente tem aula de inglês? Porque o mercado de trabalho exige isso de nós. Então, eu entendi que era importante para eles terem pelo menos uma iniciação no idioma. E no final do ano, a gente faz uma apresentação de Natal. Aliás, esse ano vai ser no dia 10 de dezembro, vocês estão convidados. E o que acontece? Lá na apresentação... criança cantou em inglês. A mãe, no final do dia, terminou a apresentação, então a mãe veio para mim com lágrimas nos olhos e falou, minha filha canta em inglês. E aquilo me acendeu um alerta. Por quê? Por mais simples que a minha família é, como eu disse para vocês, se eu dissesse para minha mãe que eu ia cantar, a minha mãe e meu pai ia falar, vai filha, você consegue e tal. Ela nunca ia duvidar que eu pudesse cantar. E aí eu entendi a questão do sonho. Tem uma frase do Walt Disney que é muito famosa, que é se você pode sonhar, você pode realizar. As nossas crianças, muitas delas, estão antes de sonhar. Então, elas não acreditam que é possível porque elas não veem, elas não têm referência de sonho. E aí é mais desafiador. Então, quando eu levo uma criança para entender que é possível, quando eu falo para a criança, olha, ou para o adolescente, para o jovem, você pode sonhar, você pode ser um empreendedor, você pode ser um médico, você pode ser um engenheiro, você pode ser um astronauta, se você quiser. Então, eu crio naquela criança um caminho para que ela sonhe. E eu crio, e não só crio essa possibilidade, eu dou o caminho para que ela possa ter metas pequenas, médias e maiores, para que ela possa realizar esse sonho. Então, por exemplo, tenho algumas meninas que, como elas me conheceram, antes não tinha ninguém queria ser advogado, elas me conheceram, soube que eu era advogado, quero ser advogado, tá bom, você quer, é o que você quer de fato? Pode ser que mude depois, mas naquele momento ela quer ser, então o que eu faço? Você vai precisar estudar,
Então, o seu português tem que estar incrível, você vai precisar ler bastante. Então, começa a ler livros diversos já para você poder criar o hábito da leitura. Sim. Então, eu mostro um caminho de sonho para ela que é possível. E aí, depois, a gente vai para o próximo passo. Então, o sonho, dentro, né, do meu contexto, então, eu posso falar pelo meu contexto. Estou falando de 11 anos de atividade dentro do Projeto Aprender e Sonhar. A gente já atendeu lá mais de 300 crianças. Hoje eu tenho 88 crianças regulares funcionando dentro de um espaço, que é um espaço que eu utilizo. Eu não tenho sede, eu utilizo um espaço. E aquelas crianças eu vou vendo como é que elas enxergam o futuro delas. Como é que elas enxergam? De que maneira eu vou fazer, como eu vou fazer, o que eu quero ser, de que maneira eu vou seguir. Então, como eu tive alguém que me incentivou lá no passado, faço o mesmo com elas. Falo, não, é possível sim, mas a gente tem aqui um longo caminho a percorrer até que você chegue até o seu sonho. Nossa, isso realmente faz todo sentido, né? Você tem que dar essa referência de sonho, né? Porque nós somos isso da referência. Sim. Se a gente não tem uma referência, a gente não sabe o que é possível. É isso, é isso. A probabilidade de você alcançar algo, quando você tem alguém que você olhou ali e falou, poxa, eu quero, é gigantesca. Agora, se eu não tenho ninguém, então eu não tenho por onde começar. Pode ser que mude, é igual eu sempre falo para as crianças, pode ser que mude, mas você já tem um caminho ali para trilhar e se mudou no meio do caminho, tá tudo bem. Mas é importante você dar isso. E o que eu percebo dentro do meu contexto social de estar com as crianças na periferia, é isso, é que quando eu mostro para elas o que é possível, elas mesmas começam a caminhar e a buscar essas possibilidades. Você abre portas, né? É isso. Fala, caramba, uma vez eu levei lá, você está falando isso, estou me lembrando do que já aconteceu, né? Parece que passa um filme na nossa cabeça. Eu levei um jovem, que era um jovem negro também de periferia, que era piloto. Tinha tirado o brevet dele, estava super entusiasmado. E imagine, um piloto, quantos pilotos a gente conhece que vêm de periferia? Por quê? Porque é uma profissão cara. Sim. Imagina quantas horas você precisa ter, quanto custa a cada hora. Então, é uma profissão cara. Por mais que a gente tente ser positivo em determinadas coisas, não dá para romantizar o desafio que se é, né, ser um piloto. E aí, quando as crianças ouviram que ele era um piloto de avião, não sei o quê... Já teve um lá que falou, eu também quero. Então, é isso. É você dar essa oportunidade para que elas tenham ali escolhas, né, diferentes daquilo que talvez seja uma realidade dela. E aí a gente não pode romantizar. O que é uma criança de periferia? É uma criança que convive, muitas delas, com questões sociais, de falta de alimento. Então, coisas simples. Tomar leite, comer um iogurte e tal. Nem sempre essas crianças têm. Falar de violência. A gente está falando de violência no sentido de estar próximo à violência. Então, você ter questões de violência muito próximo de si. Violência doméstica, violências como um todo, próximos da marginalidade. Então, eu estou falando que a periferia é isso? Não. Eu estou falando que existe esse contexto social desafiador para que essa criança, já no seu dia a dia, com 8, com 9 anos de idade, tenha que se organizar. Tem um caso lá, por exemplo, um menino, ele tem 10 anos e o irmão dele foi assassinado. Nossa. Você imagina você falar para um menino de 10 anos que o irmão dele foi assassinado, que ele pode sonhar. Olha o desafio. Poxa, se meu irmão morreu com essa idade, o que vai ser de mim? Então, a gente está falando de contextos sociais que são diferentes daquilo que a gente está acostumado, que foge à normalidade. Então, a gente não pode banalizar isso. O que a gente pode fazer é usar tudo aquilo que a gente tem, e aí todos os recursos que a gente tem. As pessoas falam assim, como consegue fazer e tal? Eu faço isso nos finais de semana, faço isso só aos sábados. Eu pego o tempo que eu tenho disponível. Qualquer um pode fazer isso. Não existe super-heroína nessa história. Qualquer um pode fazer, tirar 1 hora, 2 horas do seu tempo, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e estar lá presente para fazer a diferença. Porque eu acredito, de fato, que nós somos a transformação desse mundo. Acho que o Brasil tem jeito e tem jeito por nossa causa. Com certeza. Cada um, né? Cada um fazendo um pouquinho. É isso. Você não precisa ter uma pessoa fazendo... Lógico, quando você tem uma pessoa que economicamente tem condição de investir numa coisa maior, fazer um super instituto, montar...
tá tudo bem. Agora, eu não preciso me preocupar com aquele grande que está fazendo. Eu preciso só fazer a minha parte. Talvez a minha parte seja ler um livro para uma criança um dia. Talvez a minha parte seja dar uma palestra sobre marketing um dia para as crianças, explicar para elas como é que funciona, falar sobre redes sociais. Ou não, talvez seja só estar lá e escutar. Tirar uma hora do meu dia, ir lá, escutar a criança, conversar, dar um apoio no sentido, né, da criança se sentir ouvida e fazer a diferença. Acho que é isso. Nossa, quer dizer, é uma coisa relativamente simples, né? É simples, o problema é que às vezes, e por conta da nossa correria do dia a dia, né? A gente tem muitas coisas para fazer, a gente tem muitas preocupações, os boletos, eles vencem mesmo, Sim, é real. o boleto sempre vence, não tem jeito. O boleto, ele vence, e aí você fica, não tem um tempo, não tem isso. Calma, respira, às vezes é só você ir lá pegar no seu armário, tirar a roupa que você não usa mais, ou tirar a roupa do seu filho que você não usa mais, montar uma sacolinha, dar de presente, pegar um brinquedo antigo ali, que está em bom estado, organizar aí. É simples fazer, mas às vezes a gente não percebe, mas por conta da correria mesmo. Mas cada um de nós, se a gente fizer um pouquinho, a gente vai ter um resultado extraordinário. Ah, com certeza. E hoje, assim, por exemplo, um empresário que ele quer fazer alguma coisa, de repente ele fala assim, poxa, eu gostaria de ajudar. Como é que ele poderia te ajudar? Ele pode ser um doador recorrente. A gente tem buscado esses doadores com qualquer valor. Ele entra lá na minha página, né, do projeto, Projeto Aprender e Sonhar, _oficial. Lá tem os nossos dados bancários. Ele pode ser um doador recorrente. De todos os meses ele está nos ajudando, porque eu tenho despesas recorrentes, então todos os finais de semana eu tenho uma média de R$800 de despesa por final de semana, que eu tenho que montar toda a alimentação. A alimentação não pode ser uma alimentação como a gente está acostumado, arroz, feijão e tal. Eu tenho que fazer sempre lanches secos, porque eu estou dentro de um espaço público, então eu tenho que trazer suco de caixinha, achocolatado de caixinha, sanduíche já pronto, fruta. Eu tenho que trazer isso já pronto para poder trazer para as crianças. Então, ele pode ser esse doador recorrente, financeiro, né, de dinheiro, ou ele pode doar o que eu tenho lá. Então, tem um material que eu quero disponibilizar, tem uma alimentação, por exemplo, quero ser o doador do lanche, né? Quero ser o apoiador do lanche em especial. Daí vai lá e faz. A gente está iniciando um trabalho agora para poder colocar essa marca. Então, esse empresário, ele pode colocar o nome da ONG. A gente sabe aí que questões, né? Advogado não tem jeito. Essas questões de ESG, que estão super na moda. O S é do social, é para que você possa apoiar socialmente alguma instituição. Então, você tem condição, por exemplo, eu quero fazer um vídeo um dia com as crianças. A gente tem autorização dos pais para fazer isso. Quer me convidar para uma palestra? Eu dou palestra também. Falo de questões de ESG, falo de questões sociais. Fui até para Dubai fazer um dia desses aí, umas coisas. Então, a gente consegue colocar também no nosso site essa informação para poder o empresário se sentir também, né? É a contrapartida, né? A contrapartida do social. Muitos não querem, mas se faz necessário, porque quando você vê um empresário fazendo bem, o outro empresário também se entusiasma, e também para ver que é uma ONG séria, né? É séria, é uma empresa, né, que a gente chama. Eu sou empreendedora social, é uma empresa social, não tem fins lucrativos, mas tem todas as questões burocráticas que uma empresa convencional Sim. tem. Tem boleto, né? Os boletos, eles chegam. Eles sempre chegam. É uma loucura. Mas é aquilo, você causa um impacto direto do bem mesmo, né? Eu adoro. Quem está ali, essas crianças, com certeza... até o que eu estava pensando assim, por exemplo, dali já deve ter crianças que foram empreender, né? Jovens que já são jovens adultos, empreenderam ou trabalhando em outras empresas. Como você vê você percebe que eles têm uma coisa diferente? Como é que é isso? Eu tenho... Bom, são 11 anos, né? Então, eu tenho muitos cases. E tem alguns de sucesso que eu amo. Tem uma que ela iniciou lá comigo, ela tinha uns 9 anos aproximadamente. E hoje ela é supervisora de produtos de uma empresa grande, de uma startup grande. Então, ela viaja o Brasil inteiro. E sempre ela me manda uma doação. Ela fala assim, olha, me chama de tia, né? Tia, uma doação para ONG, eu vou ajudar aqui com o Natal. E ela sempre faz isso. Mas ela começou lá, o inglês ela aprendeu, começou lá, entendeu que era importante o idioma, começou a estudar por conta, porque o inglês que eu pratico lá é só para eles terem uma noção, a gente canta uma música e tal. Mas ela começou a estudar por conta, estudou,
passou num processo de menor aprendiz, num hotel, começou a praticar o inglês dela lá, ficou lá o período, depois ela mudou, foi trabalhar nessa startup, está super bem. Está fazendo agora marketing, então ela está fazendo a faculdade de marketing, já está finalizando, e sempre a gente vem e fala assim, poxa, deu certo, né? E quando eu pergunto para ela, como é que foi isso para você, né? Fez sentido para você fazer, né? Estar conosco no Aprender e Sonhar? Ela fala, foi incrível, vocês despertaram o meu sonho, eu não tinha sonhos de fazer coisa alguma, e agora eu tenho. E no próximo ano ela vai fazer intercâmbio, vai para esses cursos de intercâmbio, tá? Vai passar um mês fora, tá super ansiosa porque vai. Eu tenho um outro jovem também que ele agora já está estudando, está finalizando também arquitetura, também foi no mesmo lugar. Olhou, falou, poxa, eu quero aprender, quero ir e se entusiasmou para ir. Tem alguns casos, por exemplo, tenho 2 jovens que eles vêm de uma família que, infelizmente, é uma família toda envolvida com a marginalidade. Então, assim, sabe as conversas da família? Ah, meu tio tá preso, o fulano tá não sei aonde. É uma história que você fala assim, eu me lembro de quando eles estavam comigo, que eu falava, meu Deus, até quando eles vão aguentar usar esse tênis simples que a mãe dele compra e não se sentir, né, atraído pela marginalidade, né? Mas eles nunca se envolveram. Aprendeu a tocar aprendeu a tocar flauta muito bem, outro aprendeu a tocar piano. E a gente até dá risada agora, né? Quando a gente se encontra e tal, já trabalhando. E aí ele fala assim, ai tia, se não fosse meu piano, eu acho que não sei o que seria de mim. E eu me lembro quando ele já estava melhor, né? Tocando já, e a gente correu atrás para ele poder ganhar um teclado, para poder continuar, né? Treinando os sonhos dele. Então, a gente tem muitos cases incríveis, assim, que a gente ama falar e faz valer a pena. Se a gente fica emocionado de falar, poxa, eu tenho participação nisso, né? Poxa, porque eu tomei uma decisão de estar aqui, eu pude contribuir com a vida de uma pessoa, isso é fantástico, eu adoro. E assim, é incrível porque, veja, é algo realmente simples, né? É muito simples e o quanto isso impactou na vida de já 300 crianças, né, jovens crianças, agora alguns já jovens adultos. Então pensa, o quanto isso foi importante, né? Foi, e é simples mesmo. Você só precisa se dispor. Você precisa falar assim, eu vou. Quando eu comecei, eu confesso a você que a gente estava num grupo de pessoas e aquela história de vamos começar, eu não imaginava que a gente fosse impactar tanto as crianças e adolescentes e as suas famílias também. Mas eu me lembro de um amigo que falou assim, mas a gente precisa de uma sede, mas a gente precisa de tal coisa, a gente precisa de tal coisa. E eu respirei fundo, olhei para ele e falei, não, a gente só precisa começar. Se eu começar, as crianças vêm. Tanto que eu até brinco, eu só convidei uma criança para ir para o projeto até hoje, eu nunca convidei nenhuma outra criança. Essa criança eu convidei especial porque estava na rua soltando pipa, eu falei, vem aqui menino, eu quero falar com a sua mãe. E convidei, mas as crianças, uma vai chamando a outra. Elas mesmas que gostam de estar lá. Então, às vezes, elas estão lá naquela energia, né? Não querem aprender nada, não sei o quê. A gente senta para conversar, eu falo, tá bom, mas o que vocês querem? Vocês querem comer? Eu vou trazer um lanche aqui para vocês. O que vocês querem? Vocês querem aprender? Não, tia, a gente só quer ficar aqui. A gente quer estar aqui, a gente gosta de estar aqui com você. Então, é isso, não precisa muito. Se a gente for pensar no quando eu tiver, eu faço, provavelmente você nunca vai fazer. Porque eu acredito demais naquela história, né? Que você fala assim, que você coloca o pé, Deus põe o chão, né? Mais ou menos assim. Você acredita que vai acontecer e começa a fazer, outras pessoas vêm com você. Poxa, que legal, muito legal. 11 anos, né? Bastante tempo, muitas crianças. São muitos sábados. Mas é gratificante, né? Eu amo. Eu, assim, não trocaria esses 11 anos por nada. Às vezes a gente fica cansado, né? Você fala, poxa, não consegui, né, ainda. A gente tem um planejamento para 2024, que é incluir, a gente tem trabalhado com educação empreendedora, mas agora a gente quer incluir cursos profissionalizantes. E às vezes a gente fala, poxa, será que eu vou dar conta? Será que a gente vai conseguir dar aquele medo de... Mas a gente continua e vai acontecer. E coisas vão acontecendo, né? Não desanimar e acreditar que sempre um dia vai ser melhor que o outro e seguir em frente. Acho que é nesse caminho aí que eu tenho seguido. Muito legal. Você né, a sua positividade, né? A gente vê que isso também é muito importante, né? É o confiar. As pessoas, né? Eu acho que ser positiva, ser otimista é uma escolha. Né? Ninguém acorda, uns mais, outros menos, é verdade. Eu sempre fui alegre, sorridente, positiva e tal. Mas umas pessoas são mais, outras pessoas são menos. Mas você que vai dosar isso na sua vida. Você quer ser assim? O que você quer? Você quer reclamar
Ou você quer fazer? Você quer falar que não vai dar certo? Ou você quer fazer alguma coisa diferente? Então, acho que essa escolha a gente tem que fazer. Então, eu escolho, né, todos os dias fazer o meu melhor. Eu escolho todos os dias ser positivo. Porque, afinal de contas, a vida já é tão pesada por si só, né? Então, para que eu vou carregar mais desânimo, cansaço comigo? Não, eu quero carregar alegria, paz, tranquilidade e espalhar amor aí por onde eu for. E quantos mais eu trouxer comigo, melhor. Com certeza. Reclamar não resolve, né? Não. A gente reclamar do país, isso é aquilo. Melhor fazer alguma coisa, né? É isso. Mas o que eu vou fazer não é grande, mas assim, para as pessoas que você fizer, aquilo vai ser importante. É incrível. É isso. Você falou uma super verdade. Talvez não seja grande para você. Talvez você olhe e fala, poxa, isso aqui é tão insignificante, pequeno, mas aquele que está recebendo lá fala, uau, que coisa incrível, muito obrigada por estar aqui. Então, eu acho que nós precisamos entender isso, que talvez o meu pouco pode ser o muito na vida de alguém. Verdade. Falou tudo. É isso, né? Então, realmente não tem essa desculpa. O que a gente puder fazer, a gente faz. É isso. E sem peso, sem se desesperar, sem achar... Às vezes as pessoas me procuram e falam assim, Ângela, mas eu queria tanto, mas eu não consigo, não tenho... Fala, calma, faz o melhor que você pode com o tempo que você tem disponível. Você não precisa ser a pessoa que está lá todo final de semana. Para mim é propósito, é prazeroso estar lá no final de semana. Eu sempre falo que eu aprendo muito mais do que eu ensino, eu recebo muito mais do que eu dou. Isso é para mim, essa é a minha personalidade. E esse é o meu tempo que eu me disponibilizei, mas não necessariamente para as outras pessoas vão ser o mesmo. Então, o importante é você trazer para sua consciência e ser, de fato, intencional. Tá, eu quero fazer uma coisa para mudar a educação do Brasil. Ok, então eu vou me organizar para fazer tal coisa. Eu quero fazer alguma coisa para mudar a criminalidade. Porque é isso que a gente faz. Quando eu vou num espaço como esse, né, dentro da periferia, e eu levo essa criança para sonhar, e eu trago essa criança para uma realidade diferente daquilo que talvez ela fosse viver, eu estou contribuindo diretamente com a transformação social do Brasil. Então, eu estou tirando ali aquela criança desse lugar de talvez não conseguir determinada coisa para uma possibilidade. Então, é isso. Então, fazer o melhor possível com aquilo que você tem. Não precisa ser demais. Precisa ser aquilo que você é intencional naquilo que você está fazendo. Intencional, falou tudo. E assim... Como é que você entende a importância da sua rede de contato para te ajudar nesse projeto? É essencial, é fundamental. Eu diria que sem a minha rede de relacionamentos eu não conseguiria. O networking, ele é fundamental para qualquer pessoa se desenvolver, em qualquer área. No meu caso, desde o início. Então, quando eu iniciei a atividade, eu me lembro de pegar o celular e fazer esse exercício. Eu peguei o celular e falei, bom, vamos ver quem pode nos ajudar aqui. Quem é que pode se disponibilizar? Então, o fulano tem um espaço, vou usar. O ciclano pode ir lá e dar uma aula de dança. E foi através do networking. E conforme as coisas foram acontecendo, a ONG foi acontecendo, a gente foi crescendo, a gente começou a usar muito mais as nossas redes de relacionamento. Hoje atualmente eu participo de um grupo de networking profissional, dentre outros grupos. Esse grupo foi muito importante para o crescimento da minha ONG. Por quê? Porque eu dobrei o número de assistências a partir desse grupo. Porque é um grupo de empresários que estão preocupados em trazer pessoas para que eu conheça, em trazer pessoas que consigam ser voluntários, que sejam doadores e tal. Então, tem sido muito bacana. É fundamental. Networking é fundamental. E é um networking genuíno, né? Porque é esse networking que, assim, eu vou lá, eu dou, eu me conecto, eu conecto você com alguém, eu conecto você e automaticamente, quando você tiver disponibilidade ou quando você se lembrar, seja porque você vai consumir alguma coisa, seja porque você vai prestigiar alguém de alguma maneira, você usa a sua rede para poder conectar e ajudar também. É uma troca, né? Total. É o tal do giver's gain, né? A gente sempre fala disso. É esse ganhar contribuindo, eu dou hoje e eu não sei exatamente se eu vou receber dessa pessoa ou de outra pessoa. Eu não sei se você acredita também, mas o universo, ele traz isso pra gente. A gente faz esse movimento e automaticamente a gente recebe de volta. E é verdade, né? Isso, o giver's gain, ele funciona muito. Né? Mas é assim, você não sabe. Mas é seguir ali, é fazer o que faz sentido.
É né? isso. E a coisa realmente funciona. É o plantar e colher. Você vai plantar aqui, não necessariamente você vai colher desse lugar aqui, mas outras pessoas também vão estar plantando, você vai estar trocando com essas pessoas, se conectando com elas e fazendo negócios e gerando relacionamento. Acho que é fundamental. Bom, networking eu amo fazer, né? Ah, que legal, né? A gente também gosta bastante, né? Eu também participei do outro grupo também, né? Era muito legal, assim, esse trabalho, essa sinergia, né? E também trazer pessoas que ajudam ali, justamente porque não é só negócios, né? A gente tem essa preocupação ali de fazer algo a mais, né? Então, de compartilhar essa prosperidade. É isso. Né? Compartilhar essa prosperidade com outras pessoas. E a gente vê o quanto que isso nos beneficia. Porque, Sim. veja, as crianças que estão ali, que sonham, né? A vida delas é muito, muito diferente. E isso faz com que a gente também viva num país diferente. É isso. Né? A gente leva a transformação para um grupo, esse grupo vai multiplicando, essa multiplicação vai gerar diretamente na vida dos familiares, tá? Então a gente acaba criando ali um círculo de transformação que vai refletir na nossa vida, na vida dos nossos filhos depois, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Não tem como não ser. É maravilhoso. Então vou convidar agora você para você fazer o seu pitch, Uau! olhando para aquela câmera. Ai, meu Deus do céu, vamos ao pitch. O super pitch do Projeto Aprender e Sonhar. Vamos lá, respira fundo. Bom, vou imaginar igual eu faço os meus pitches normalmente. Sonhar, realizar, acreditar. Meu Deus do céu, você pode, eu posso, nós podemos. Através do quê? Através daquilo que você tem em mãos. Então, se você acredita que uma sementinha pode fazer a diferença, vem comigo no Projeto Aprender e Sonhar. Você pode ser um doador, você pode ser um apoiador, você pode ser alguém que está lá conosco fazendo a diferença. Nós somos a transformação que esse mundo merece. Não espere de ninguém fazer aquilo que você pode fazer. Vem comigo. Projeto Aprender e Sonhar, encorajando sonhos. Maravilhoso. Muito obrigada, Ângela. Repete pra gente onde que as pessoas te encontram. Você falou a página do Facebook, né? É do Facebook, pode ser, e do Instagram também, Tá. é mais fácil. O Instagram do Projeto Aprender e Sonhar é o @Projeto Aprender e Sonhar _oficial. O meu Instagram é o @Ângela Souzalves. É isso mesmo, é Souza Alves, mas é com um A só. Tá, muito bom. Então, muito obrigada por ter aceito o convite. Acho que foi um excelente bate-papo. O quanto a gente... isso inspira muito a gente, né? Ouvir histórias assim, ouvir esses cases de sucesso. Inspira a gente, poxa, eu podia fazer alguma coisa também. E não precisa ser grande. Não precisa Não ser precisa grande. ser grande. Fica tranquilo, pode ser pequenininho, dá certo. É só você tomar a decisão de fazer. Maravilhoso. Muito obrigada. Imagina que agradeço. E obrigada a você que assistiu a gente até agora. Muito bom você ter ficado aqui com a gente. Então, você gostou do projeto? Vai lá, segue a Ângela lá no Instagram. Segue também o Instagram do projeto. Pega mais informações. Tá? Então, vale a pena. Você vê que dá para a gente ajudar com pouca coisa. Assim, realmente querendo fazer, a gente consegue fazer. Então, muito obrigada por ter assistido e não se esqueça, né? Se inscreve também, porque toda semana a gente tem 2 entrevistas muito legais com empresários que trazem suas histórias e a gente ouvir histórias é transformador, nos inspira, nos motiva. Às vezes você não está naquele dia bom, você ouve uma história como a história da Ângela, você sai com vontade de querer fazer alguma coisa. Então, muito obrigada por ter ficado com a gente e até a próxima.